Olá, povo de Deus, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram? Chegou mais uma aula. Passamos uma semaninha sem devida festividade, mas agora estamos aí com força total. E, como na enquete do grupo do WhatsApp, hoje estaremos falando um pouquinho a respeito da menorá. O que é, da onde veio, para que serve. E eu vou estar explicando um pouquinho só para vocês o que é a tal da menorá. Meus irmãos, não é grego, é hebraico, tá bom? Hoje eu tô aqui com essa Bíblia Lenda de Leão, versão King James atualizada. E juntamente com esse livro muito bom, de qualidade, Segredos do Tabernáculo de Moisés. Aqui você vai encontrar muito conteúdo, tudo a respeito do tabernáculo que Deus deu a visão a Moisés e foi construído em meio ao deserto. Tá bom, pessoal? E nossa base bíblica para esse estudo de hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 25, e o versículo de número 31. Êxodo, capítulo 25, versículo 31, e vai dizer: Farás um candelabro de ouro puro, o candelabro e o seu pedestal e sua haste serão em relevo, seus cálices, as flores que ornamentam o candelabro com seus botões e suas pétalas formarão uma só peça com ele. O formato do candelabro, meus irmãos, vou mostrar para vocês aqui de acordo com o que está nesse livro, era mais ou menos isso aqui, ó, tá? Onde tem uma haste central e 3 hastes de cada lado, formando um total de 7 hastes, tá? O candelabro, ele é um utensílio do tabernáculo ao qual Deus deu para Moisés. O tabernáculo ele era dividido em 3 áreas: o átrio, o lugar santo e santo dos santos. O candelabro ele ficava na segunda parte, que é o lugar santo. E qual era a sua função? Iluminar todo o ambiente. Ali temos também alguns outros itens, como a mesa da preposição, e ali teremos o candelabro de ouro. Ele é feito de ouro maciço, em uma peça única, não tinha emendas, não tinha soldas. Mas vamos lá, por que menorá? Menorá, ele vem do hebraico, aonde ele tem a sua raiz, vem do verbo ner, que significa lâmpada, luz, e com o prefixo men, instrumento, ou seja, instrumento de luz. Por isso é chamado de menorá, ou seja, candelabro. E ele estava ali então para iluminar todo o ambiente. E é interessante a informação que o texto em sequência vai continuar nos dando, que para manter ele aceso era necessário o azeite da oliva puro, certo? Não poderia ter misturas nele, era uma exigência que Deus deu a Moisés, dizendo: ó, quero o puro azeite para manter a luz acesa. E se vocês pensam que foi o próprio Moisés quem deu fogo a esse, estão totalmente enganados. O fogo, quem providenciou foi o próprio Deus. Não foi homem algum que acendeu as chamas da menorá, foi o próprio Deus quem enviou o seu fogo. Ele só deu uma ordenança para Moisés. Qual? A responsabilidade de manter ele aceso é de vocês. E isso já dá uma pregação linda, meus irmãos. Deus dá o fogo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas para o fogo não se apagar, é necessário retirar a brasa, colocar lenha nova. E aqui no caso, quem tinha a função de colocar azeite bom, sem contaminação, era o próprio homem. Ou seja, Deus dá a luz para iluminar todas as coisas. Mas o que mantém a chama acesa ali é o homem. O homem e Deus caminham juntos num propósito só, que é o quê? Trazer a luz em meio às trevas. E é isso que ele representa
para nós. Ali é a representatividade daquilo que seria para a igreja. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele é o candelabro, aquilo que ilumina, tem a representatividade da palavra de Deus, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O azeite representando a pessoa do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Ou seja, a menorá, o candelabro, tudo é interligado com a pessoa de Jesus Cristo e a igreja do Senhor. É uma peça fundamental. O ouro representando pureza, santidade, todo em ouro. E sabe o que é mais interessante disso? É que as demais peças do tabernáculo, Deus ele vai dar sempre medidas. Um côvado, 3 côvados, 50 côvados. Mas para o candelabro, ele não vai dar medida alguma. O que eu aprendo com isso? Que a luz de Cristo, ela não pode ser medida sobre as nossas vidas. Aonde ela chega, ela vai iluminar, por maior que sejam as trevas, por maior que seja a escuridão, ela chega para trazer luz em meio às sombras e trazer claridade para nossa vida. O candelabro, ele vai aparecer também em Apocalipse, quando ele diz: escreve as 7 igrejas, o candelabro está ali no meio, e quando de repente o próprio Cristo está no meio da igreja, regendo todas as coisas. Ou seja, está do antes, no meio e no fim, porque a Bíblia ela se auto-explica. E aí, o que você aprendeu com essa aula? Gostou de aprender o que é o candelabro, o que é a menorá, o para que ela serve? Se houver alguma dúvida, me manda aí depois que a gente vai estar te explicando.